Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jonathan Jorge e no vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que eu recebi aqui, né? Foram muitas perguntas. Nosso vídeo sobre a questão do Glauber e a Agência Brasileira de Inteligência, nós já estamos com 11 mil visualizações e quase 275 comentários. Então eu vou comentar, não tem como responder tudo. Então, eu vou responder aqui alguns comentários que eu considerei interessantes, né? Então, eu vou comentar ali, pegar uns 10 comentários aqui e falar, tá bom? Jornada Intelectual escreveu: no Brasil, a agência secreta expõe o agente. Essa situação, como eu falei, é uma situação muito estranha, tá? Eu falei no vídeo que eu nunca tinha visto, na pesquisa que eu fiz, olha que eu estudo inteligência há muito tempo. Inclusive, estudei com o Glauber para esse concurso aí, a gente foi contemporâneo no DEPEN, trabalhou junto no mesmo plantão, não só no mesmo plantão, nós chegamos a trabalhar juntos no setor de contabilidade do DEPEN, num setor lá chamado COFPLAC, a gente trabalhou por um curto período de tempo juntos lá, e depois fomos para a penitenciária, trabalhamos juntos também, eu vi o Glauber criar o canal, enfim. E nós fizemos esse concurso juntos, vocês sabem aí a minha trajetória, já falei com vocês aí sobre isso, o Glauber foi aprovado, foi chamado em 2021 e foi Brasil. E não entendi. A agência, por 4 anos, aí, sabia que ele tinha rede social, que ele era grande, enorme em rede social, e expôs ele. E aí no vídeo eu falei, olha, eu nunca vi isso acontecer. E depois, um comentário, o pessoal comentou ali de uma pessoa da NSA que foi exposta. Eu falei, obrigado pelo comentário, mas eu não sabia, né? E tenho certeza que as agências internacionais estão ali olhando com uma certa surpresa. Não sei se é verdade, mas o suboficial Carcará, fuzileiro, Adsumos Carcará, comentou que a agência de inteligência do Haiti se colocou à disposição para treinar os agentes brasileiros. Suco de Brasil, né? Você esqueceu do Ramagem? Vai ler sobre o que ele fazia no governo Bolsonaro. Eu acharia engraçado. Isso aqui quem falou foi o CNL. Você esqueceu do Ramagem? Vai ler sobre o que ele fazia no governo Bolsonaro. Eu acharia engraçado o espião ter um canal no YouTube. Isso sim é engraçado. Gente, a própria agência já comentou que não há impedimento de outra atividade. Por quê? Porque não é dedicação exclusiva, diferentemente se ele fosse oficial operacional. Ele é oficial técnico, tá? De maneira alguma diminuindo, tá? É um ótimo cargo, um cargo top, sendo que ele é como se fosse um perito, que dá suporte às operações também. Mas ele não é oficial de campo, né? Não deixa de ser um oficial de inteligência. E o que tem a ver o Ramagem com... Tem nada a ver, são pessoas diferentes, situações diferentes, não tem nada a ver. Até agora, ninguém imputou nada criminal contra o Glauber, tá? Teve ali uma infração administrativa que está sendo apurada. E assim, cara, eu já respondi uma pancada de procedimento administrativo, nunca fui punido por nada, porque faz parte da atividade profissional aí do servidor público responder. Chega a apuração, vai. Ele que vai ter que explicar lá se tem fundamento, se não tem, se o que ele estava afastado autorizava, isso aí é outra coisa. A agência não podia ter exposto ele. Qual o propósito do espião que tem milhões, que tem opiniões de direita, obviamente tem um canal com 3 milhões na plataforma? Responda aqui. Gente, o que tem a ver? Olha, eu não concordo com a maioria das opiniões do canal do Glauber, apesar de eu ser de direita, eu não concordo. Não tenho contato com o Glauber há muitos anos, desde que ele saiu do DEPEN e eu fui para a PRF, a gente não tem mais contato. Mas não tem nada a ver, pô. A esquerda tem um monte de cara falando um monte de besteira, como o Jonas lá, o Jones, né? Jones, sei lá, falando um monte de coisa, e ok, Brasil, deixa o cara falar, é direito. Eu posso, como dizia Rousseau, se não estou enganado, né? Eu posso não concordar com nada que me disseste, mas defenderia até a morte o direito de dizer. O que tem a ver? O cara ter opinião de direita, ter 10 milhões de seguidores, que ele tenha 50 milhões, não tem nada a ver isso. Se ele não misturava as estações ali, se ele não se valia do cargo para lograr nenhum proveito, Brasil, tem nada a ver. O pessoal está viajando ali. Jamil Pimenta. Foi exposto porque estava afastado em julho de 2025 por licença médica e continuou recebendo salário. Fez pilantragem usurpando dinheiro público e foi denunciado por seus próprios amigos. Só se tornou público devido ao processo que responde por ser um picareta. Se não pode trabalhar na BIM, que paga seu salário, pede demissão. Do agora, querer ficar recebendo sem trabalhar é sacanagem. Ele escreveu do agora. Olha,
Vamos lá. Primeiro, os motivos do afastamento são sigilosos, tá? Tem uma perícia e a perícia afastou o servidor. Então, primeira coisa, se teve perícia, a perícia afastou o servidor para ele gozar da licença dele, pode ser um alerta, que ele não consegue digitar, pode ser algum outro problema. Imagina só, estou com problema na coluna. O que tem a ver eu falar lá? Enfim, isso aí tem que ser apurado. Não estou aqui para defendê-lo. Como eu falei, eu não tenho contato com ele há anos. Também não estou aqui para acusar. Ele vai se explicar quanto a isso. Mas não tem nada a ver uma coisa, outra coisa. A gente sempre fala o seguinte, nós temos que ser profissionais. Se ele errou, que seja apurado pela instituição e a instituição puna. Não, foi improbidade, demitir, beleza. Até porque o Glauber já está milionário, né? Rico, pelo menos, com o canal dele. A BIM não vai fazer falta financeiramente, economicamente. Não sei como é a questão. Pô, pessoal, eu, por exemplo, eu acho que eu não sairia nunca da polícia. Eu gosto muito de ser policial, poderia passar em outro concurso, mas do serviço público não sairia. Eu gosto muito do serviço público. Então, para mim, faria muita falta o serviço público, porque eu gosto do que eu faço, independentemente de questão financeira. Outro ponto que você falou aqui, Pimenta, sobre a questão de receber dinheiro. Se o servidor está afastado, ele tem direito de receber. De novo aqui, a administração pública ela poderia puni-lo, até demiti-lo, mas ela não poderia expor um ativo. E falou que os amigos dele, não, foi um colega, gente. As pessoas têm que diferenciar amigo de colega de trabalho. Vou te falar, conhecendo um pouquinho do que rola, inveja, o cara vai lá e denuncia o outro. Acontece. Tá? Deixa eu ver mais comentários aqui. Foram muitos comentários, quase 270 comentários. Rafael, esse país não tem futuro. Colocam a própria segurança nacional em risco. Ele deve ter cutucado gente grande, fizeram isso com ele. Agora, os próprios agentes sabem que estão inseguros. Concordo, isso aqui manda uma mensagem muito ruim para os outros servidores, né? Que a agência não vai proteger a identidade deles. Isso é muito ruim. O Fábio MF, independentemente do que ele tenha feito, a BIM não poderia ter feito isso. Perfeito, concordo. A BIM não poderia ter feito isso. Independentemente de ele estar apto a trabalhar ou não e ficar mamando com o atestado, foi extremamente errada a exposição dele. Perfeito. Ele levava desde soldado PM até general, que foi de forças especiais, do Comanf, grandes Comanfs. Cara, eu já sou servidor público e tenho o desejo de fazer parte desse órgão de segurança que são estratégias e envolvem informações sensíveis. E críticas como a Receita Federal, PF, a BIM, mais uma coisa eu não posso negar. O jeito que as instituições públicas no Brasil tratam a segurança pública é algo extremamente desprezível. Esses caras não têm a mínima noção do que fazem a inteligência do Estado, fica a mercê desses seres repugnantes. Que negócio asqueroso. Eu fico aqui tentando imaginar se a CIA, Mossad, MI6, né, ou uma KGB da vida faria uma porcaria dessa. Agora, a exposição é muito estranha, porque aconteceu logo depois de um monte de crítica convidado que ele fez, né, ao Ceará, o governador claramente é faccionado. Não sei, isso aqui, quem está falando isso aqui é o Cote PF Enjoyer. Não sou eu, não. No Instagram, um monte de gente falando que ele era do administrativo. Entretanto, esse pessoal esquece que ele ainda assim tinha acesso à informação sensível. Bicho, que negócio tenebroso. Isso tudo é muita gente tratando esse assunto como se fosse algo normal, que deveria ser punido com todo o rigor que estava no serviço público. Olha, eu estou falando aqui, uma coisa, outra coisa. Não tem nada a ver ele estar de atestado. Isso aí se explica, ou ele vai responder no PAD. Eu respondi um PAD 2 anos por falta de urbanidade, porque eu bati boca com um colega, o Glauber, inclusive, estava nessa época lá no DEPEN. Eu não me recordo se ele foi chamado para depor ou não, mas ele estava no DEPEN nessa época comigo, trabalhávamos juntos. E por uma falta de urbanidade eu respondi 2 anos. Ao final, arquivou o PAD, comprovou que eu não tinha feito o que alegavam que eu fiz. Então, eu prefiro dar a presunção de inocência para o servidor. Ao final, comprovou, pune. É isso, é bem simples. Mas o que aqui? De fato, eu acho que assim, trataram a questão de forma leviana. E aqui, de fato, tinha acesso a muita gente. Eu acho que algumas pessoas vão ficar com medo de ir no podcast agora, outras vão, normal. Nos Estados Unidos, eles puniriam um golpista com pena de morte. Pode ter certeza que prender alguém por expor a identidade de agente é um mínimo, certeza. Aqui, divulgaram porque um corte falou do resort do Intocável. Não sei, não vi esse episódio, gente. Eu vejo pouco ali, vejo uma coisa ou outra, um corte. Eu acho muito longo, não vejo. Até parece que a BIM não sabia, enquanto isso ele só colhendo informações bastidores. Isso aqui, ó.
Quem falou isso aqui foi o Ninja Gaiden. Isso aqui. Eu sempre achei muito estranho, porque o Glauber, pô, eu sei que ele é uma pessoa inteligente. E aí, às vezes, por exemplo, 38 ia lá e coisas básicas de inteligência, que, pô, que se você estudar um pouco, você vai saber, ele fala, pagava assim, poxa, e fingia não entender, então hoje faz muito sentido. Quem vê lá atrás e hoje sabe que ele era um agente, fala, pô, estranho, né? Muito estranho. Como é que o cara não sabia e faz parte da cúpula da inteligência no Brasil? É interessante. Ó, o Vilas Jorge, ele não é espião, é um oficial técnico de inteligência, é uma espécie de TI que dá apoio. Dá apoio, mas ele trabalha na agência de inteligência, gente. O cara que trabalha no Mossad, ninguém ia saber se ele é do RH, ele é do Mossad. Até porque, se você estudar um pouco inteligência, você vai ver que nem sempre você tem, todo mundo é lotado nas operações de inteligência. O que faz a operação de inteligência? Busca o dado negado. Temos analistas, temos suporte, TI, mas todos trabalham na agência de inteligência, tá? Uma possível candidatura em 2026. Olha, eu acho que não, o Glauber já quis, tá? Mas eu acho que hoje não. Não sei, tá? Tem muitos anos que eu não tenho contato com ele, mas eu acho que hoje não. Mas se fosse, ganharia fácil para deputado federal, deputado estadual aqui, favas contadas, mas deputado federal era fácil, tá? A nossa agência, Lucas OP 1009. A nossa agência é tão amadora que faz até isso. Já imaginou se ia fazer isso com os seus? O Mossad? Tá maluco? Esse país é foda. Aqui falou de muitas motivações políticas, revelações políticas no podcast dele. Com certeza vem a ordem para atrapalhar. Olha, todo mundo que bate na esquerda no Brasil, por isso que eu sou uma omissão, né? Teve uma pessoa aqui, que eu não estou achando agora, que ela falou o seguinte, ela falou, Centrão tá tirando o seu da reta. Eu não tenho motivo nenhum de tirar o meu da reta, porque eu não tenho nenhum contato com o Glauber mais. Nosso contato, eu tinha contato com ele até o momento que eu estava no DPEM. A hora que foi a PRF eu perdi e calhou nós nos encontrarmos num período que ele estava para exonerar lá. Por isso que eu sabia da situação, porque foi no mesmo período ali, na mesma semana. A gente conversou rapidinho na portaria do presídio ali, coisas bobeira mesmo, conversamos ali, e foi a última vez que eu conversei com ele, isso tem, sei lá, 5 anos, 4 anos. 3 a 4 anos. É o tempo que ele tem já da ABIN, que ele saiu para fazer o curso, foi uns 4 anos aí. 5, mais ou menos, que ele tomou no passo de 2021. Ó, o Matheus Zanan. Tem sim. Assim expôs a Valéria Plame, em 2003, no auge da guerra ao terror como retaliação política do governo Bush. A Valéria Plame só era uma agente NOC, Non-Officer Cover. A identidade tipo de agente é simplesmente a maior nível de classificação sigilosa dentro de todo o governo americano. Aí eu falei, obrigado pela colaboração, não sabia desse caso. Mas você vê, isso em 2023, um caso desse absurdo também, mas foi algo assim absurdo. E para finalizar aqui, ó, o Corte Pro Brasil 2006. Todos nós sabemos que não é por causa disso, e sim é porque ele mostra muita coisa e também fala duro com tudo que está acontecendo no Brasil. Isso aí é perseguição de gente grande. Pode ser. No Brasil, nós sabemos como funciona, né? Mas aquele negócio, né, gente? Falei no primeiro vídeo. Não é jogo de dama, é jogo de xadrez. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele é adulto, inteligente, sabia o que estava fazendo. E no Brasil é assim, né? A gente tem que saber o que a gente fala e arcar depois com o que acontece, né? Eu sou meio omisso quanto a isso, prefiro ficar aqui nos comentários políticos sem me envolver, até porque eu gosto muito do meu cargo, quero permanecer nele por um tempo, mas eu sei que sim, pode ser isso sim, tem fundamento, tá bom? Pessoal, é isso, tentei esclarecer algumas coisas, tem muitos comentários, vocês entrem depois aqui, tem muito comentário, muita coisa que falaram aqui. Tá, tem um aqui muito interessante que fala que o canal, né, foi criado pela ABIN, ó. O canal foi criado pela ABIN. Enfim, gente, olha só, na boa, eu acompanhei o início, eu gravava com um celularzinho de frente para a janela para poder pegar sol, para iluminar e tal. Ele já veio aqui em casa, a gente gravou uns conteúdos na época do curso do DPEM. Então eu vi isso. Não teve nada disso, tá? O ABIN investiu, não é nem do perfil dele fazer isso. Enfim, tá? Eu me lembro, tem um vídeo dele, um dos primeiros vídeos do podcast, ele falando que pegou um consignado, que montou o canal. Então, assim, é viagem achar que a ABIN foi lá e montou o canal para ele. Nem sei se o Brasil tem esse nível ali de articulação. E soaria um pouco de caguetagem. Eu acho que isso não é. Então,
partiria do princípio de que ele montou o canal para ficar caguetando os outros. Não acredito nisso, tá bom? O que aconteceu? Ele passou no concurso, era uma ótima oportunidade, o DPEM pagava mal, a gente ganhava 7 mil, 8 mil no DPEM. Eu fiz o concurso, fiquei aprovado na dissertação, ele passou. Depois eu fiz o concurso da PRF, passei na PRF, vim para a PRF, ele foi chamado, depois de 3 anos, 4 anos, já no final da validade do concurso, ele foi chamado para vir. E optou por ir. Sendo que nesse ínterim, deu certo o canal do YouTube. Virou, ele se dedicou pra caramba, virou o canal, bum, explodiu. E ele ficou muito bem. Se você olhar aí, o canal tem umas plataformas 200 mil, 250 mil por mês. Pô, não precisa mais de serviço público. E acabou que ele foi tocando, né? Eu imagino que tenha acontecido isso. Então, foi vários acasos que acabou dando o que deu. E aí, gostou do conteúdo? Curta, comenta, compartilha. Já se inscreva no canal. Esse canal aqui é um canal sério, não tem patifaria, não tem gritaria, não tem exposição de besteira. Se quiser me seguir, tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. Tamo junto, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!